Oi pessoal, tudo bem? Sou Viviane Miranda e você está no meu canal. A partir de agora nós vamos começar com quadros diferentes, certo? Vamos começar agora aprendendo a Bíblia. Gente, muitas dúvidas. Como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu aprendo a Bíblia? Como é que eu começo a pregar? É tantas perguntas que muitas vezes a gente fica a ver navios. Como assim? E agora? O que fazer? Certo? Só porque a partir de agora esses problemas vão ser solucionados. O canal começa com um novo quadro, Aprendendo Mais. Você quer aprender mais? Mais da Bíblia? Aprender mais a pregar? Aprender a falar em público? O que você quer? Vamos lá? Então vem comigo que você vai aprender a partir de agora como é que eu desenvolvo na palavra de Deus, certo? Vem comigo. Então, só para começar, vai deixando seu like, comentando, compartilhando e, por favor, se inscreve nesse canal para ajudar a outras pessoas também a se inscrever e também ser edificado através desse canal, certo? Então, vamos começar? Então, pessoal, quantas dúvidas a gente tem? O que eu faço? Como eu começo? Na hora de pregar, qual é a primeira coisa que eu tenho que falar, certo? Mas vamos lá, é erro demais. Mas nós vamos falar de 3 erros principais na hora de pregar, é claro, certo? 3 erros que nós cometemos e esses são erros drásticos. Vamos lá. Primeiro erro. A gente já começa já lendo a Bíblia, certo? E a gente muitas vezes, na hora que a gente recebe o convite e que a gente faz, Deus, Isabela, desespera. O que eu faço? O que agora eu vou pregar? Eu passo a oportunidade pra me levar uma palavra e eu não sei o que eu faço. certo? Só que tem uma coisa, não existe uma fórmula mágica para você começar. Primeiro, você tem que ser instruído pelo Espírito Santo e no mínimo, você tem que saber pelo menos alguma coisinha da Bíblia. Você não pode começar a pregar algo que você não sabe nem o que é que você tá falando e sobre o que você tá falando, certo? Então, o que a gente vai começar fazendo? A gente já vai começar pedindo orientação ao Espírito Santo, pedindo orientação para ele, já sabendo a mensagem, já sabendo o que a gente vai pregar, a gente já começa a estudar esse conteúdo. E qual é o primeiro erro que a gente sempre comete? A gente sempre pega um conteúdo isolado, um versículo isolado e começa a ler ele lá na igreja. E com isso a gente vai lendo e já vai direto para a mensagem. Tá errado, não existe isso. O que a gente tem que fazer? O Espírito Santo te deu o versículo? Certo, ótimo. O que você vai fazer? Agora você vai criar uma introdução para essa mensagem. Por a introdução é um desenvolvimento histórico. Para quem foi escrito, por que foi escrito, em qual época foi escrito, qual era a cultura de quem estava escrevendo na época e foi direcionado para quem essa mensagem, certo? Isso é uma introdução e essa introdução não é uma introdução rápida, é uma introdução que realmente demora. Já viu os pregadores dizendo, meus irmãos, eu estou apenas na introdução. Essa introdução, ela demora cerca de 10 a 15 minutos, dependendo da mensagem, dependendo do tempo da mensagem, certo? E isso me dá o segundo erro. E qual é o segundo erro mais comum nas igrejas? Você, além de ler um versículo isolado, você vai tentar explicar esse versículo. Você não sabe nem aonde começar e você vai direto pro versículo. E isso, você se perde, você não sabe aonde começar, o que você vai falar e você já começa a falar. Vamos lá, gente. Então, o que Deus me deu, eu estava pesquisando, eu estava orando, e o que a mensagem está querendo dizer? Não, está tudo errado. Você começa com a introdução, que é todo o conteúdo que eu falei anteriormente. O segundo passo a ser executado é o desenvolvimento, é a forma que você vai desenvolver essa mensagem. E como eu desenvolvo essa mensagem? Como é que eu começo? Como é que eu desenvolvo ela? Certo? Você já fez a introdução histórica, agora você vai elaborar um conteúdo para os dias atuais e vai trazer esta
esta mensagem para o momento que você está vivendo, para o momento que a nação está vivendo, para aquilo que Deus trouxe ao seu coração, o motivo desta mensagem. Exemplo, se eu vou falar sobre Daniel, então eu já tenho que ter em mente o porquê que Deus está trazendo isso ao meu coração. Será que tem muita gente que está se contaminando com o mundo? Certo? Você já começa a elaborar na sua cabeça, isso aqui é tarefinha de casa. Lembra daqueles trabalhos que a professora de português passava pra gente ter que fazer manuscrito, um trabalho com introdução, desenvolvimento e conclusão? É exatamente isso que nós vamos fazer na pregação. Então, quando você vai desenvolver, você vai juntar o desenvolvimento histórico junto com o desenvolvimento atual. O motivo, por que você está trazendo esse conteúdo, certo? E isso me leva ao terceiro erro, e um erro muito comum. E qual é esse erro? Eu tento explicar a mensagem, eu não consigo explicar, e aí com isso eu começo a contar testemunhos. E isso por quê? Porque meu tempo tá sobrando. Eu tenho 10 minutos restando, então eu preciso fazer alguma coisa com esse tempo meu. Então eu já começo a contar testemunhos. Irmão, se não ficar só nessas palavras, eu preciso então contar um testemunho do que Deus fez na minha vida. E com isso não são 10 minutos. São 10, 15, 20 minutos e todo mundo cansado de escutar. Por quê? Porque as pessoas estão lá para escutar a palavra. As pessoas estão ali para ser alimentados. As pessoas estão ali procurando uma saída, uma solução para alguma coisa na vida delas. E o que acontece? A gente não tem solução nenhuma, a gente só começa a contar testemunhos em cima de testemunhos. Mas isso é errado? Sim, na hora da palavra, sim. Na hora do testemunho. Não existe esse momento? Então, é o momento do seu testemunho. O momento da palavra é momento de palavra. Então vamos lá, a gente tem que tirar 3 erros principais, que é pegar versículos isolados da Bíblia sem saber conteúdos históricos, sem saber conteúdo de nada, tentar explicar esse versículo, indo direto pro ponto final da história, que você nunca vai conseguir fazer isso. E o terceiro é ocupar a sua pregação com testemunho. Isso está totalmente errado, porque nós temos que elaborar a mensagem já tem que ser elaborada e tem que levar tempo, sim. Tempo para elaborar a mensagem. E o que eu faço? Sim, introdução, desenvolvimento e conclusão. A parte final e finaliza. Ou seja, eu vou nos próximos vídeos ensinar você como começar a Bíblia do zero. Como é que eu prego sem eu saber muita coisa? Eu vou começar a fazer isso, só que desde já eu peço que você acompanhe os outros vídeos para você ficar por dentro de tudo aquilo que eu tenho para ensinar para você. Então, acompanhe os próximos vídeos para você ficar por dentro e venha aprender mais comigo. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Muita gente não. Que Deus abençoe a sua vida.